Estamos indo para Conta Simples, visitar alguns clientes muito especiais. O investimento desse capital, como vai ser feito, precisa ser levado em consideração no nosso planejamento estratégico. Na hora eu levantei a mão e falei assim, meu amigo, se você tombar pra cá, fiz conta, eu falei assim, a economia que vocês vão ter, a gente devolve todos os cashbacks, né, das aplicações por conta do modelo de consultoria. Tem um racional técnico e de futuro por trás, que não é simplesmente pelo produto em si. Prezando muito pela família, então a gente fala muito da Nicole, por quê? Porque você é casado, como que a gente consegue proteger ali o patrimônio da família? Depois que eu conheci a Portfel justamente com você, Bia, eu vi que tinha um propósito onde tinha um ganha-ganha. A Portfel tá ganhando, mas mais do que isso, o cliente também tá ganhando. A transparência na comunicação, a transparência no que investir, no que vai ter de rentabilidade, na visão de longo prazo, me deixa tranquilo e confortável de que eu sei que meu dinheiro tá super bem administrado por vocês. Estamos num terceiro cenário, bom que o escritório é grande, cada hora a gente tá filmando num lugar. A gente tá aqui, sala é essa, Gotti? Essa aqui é a sala do conselho. Estamos com a vista de milhões, mais uma vez, pena que está chovendo, mas dá pra ter um spoiler. Gotti, obrigada pelo seu tempo. Conta um pouquinho pra gente, antes até um pouquinho da Conta Simples, dos seus desafios, mas conta um pouco como foi o processo de virar nosso cliente, o que você tem achado até então. O processo de virar cliente da Portfel foi bem fácil. Eu era cliente de um private banking antes, pedi pra você falar direto com a banker. É verdade, é verdade. E aí o processo foi muito simples porque eu não precisei fazer nada. Essa foi a melhor parte. Nossa, eu não lembrava disso. O Gotti falou assim, segue o celular da pessoa que te atendia, fala com ela. Eu falei, nossa, que chato, né? Vou lá falar com ela. Ou então, você tá perdendo seu cliente pra gente. Mas foi muito simples, porque você tinha conta em 2 bancos que a gente se pluga. Então foi basicamente ali apertar um botão pra gente visualizar a sua conta e começar ali a fazer alguns ajustes e colocar a casa em ordem. Exato. Foi uma análise muito importante porque a gente começou a ter visibilidade de coisas que a gente não tinha, né? Até por causa da estrutura como era e tudo mais. Então a gente conseguiu quebrar, olhar muita coisa e falar assim, poxa, tem bastante ajuste importante pra fazer. Eu gostei muito porque, como eu falei, foi muito fácil, foi muito simples de fazer o processo e depois a gente conseguiu ter uma clareza muito boa, fazer um raio-x de como estavam as coisas e identificar oportunidades de melhoria também. Empreendedor, vocês têm já uma veia para o risco? Vocês gostam de tomar risco? Empreender no Brasil, a pessoa já tem um diferencial ali. No mercado financeiro, então, acho que é um pouquinho maior. As pessoas tendem a, putz, eu sou arrojado aqui nos meus negócios, eu vou ser arrojado nos investimentos. E normalmente a gente explica que é o contrário, né? O seu maior risco, entre aspas, tá aqui na empresa. O que você já tem ali de liquidez, o que você já tem investido, a gente fala que é para te dar segurança no longo prazo, para você dormir tranquilo, ser uma carteira um pouco mais conservadora, uma vez que você é dono de um banco, né? E eu gosto muito dessa visão porque, sei lá, 99% do meu patrimônio, assim como o Rodrigo e o Fernando, tá aqui na empresa, tá na Conta Simples. E a gente montar esse negócio é um negócio que, pra gente, é o que a gente chama de um business geracional, né? A gente não tá olhando isso pra, poxa, liquidar daqui 6 meses. A gente olha isso como um negócio das nossas vidas, né? E eu olho assim, principalmente, até o que a gente tem guardado ali de dinheiro que é gerenciado lá na Portfel, eu brinco que esse é um negócio que, poxa, se acontece qualquer coisa comigo, é o dinheiro que tá pronto para que seja família, né? Da minha família, da minha mulher, das minhas filhas, né? Então que elas possam, viver super tranquilas. O negócio de empreender ele é um negócio de alto risco, que demanda muito. Então, por outro lado, a gente quer que a parte de investimento ela seja um pouco mais conservadora, ou mais tranquila. E até porque se você tem um negócio onde você precisa colocar muita energia para gerenciar, e faz com que você tenha que investir mais tempo lá. E dada a vida que a gente investe tempo na empresa, na Conta Simples, e acaba não investindo um tempo super relevante para gerenciar isso. Se a gente quisesse ficar fazendo operações muito malucas e tal... Day trade, pelo amor de Deus. A gente teria que ficar olhando esse negócio com um tempo que a gente não tem, né? O tempo é dividido entre negócio e família. Para mim, nunca vai ser mais importante eu investir mais tempo olhando isso do que olhando do negócio, olhando ou estando com a minha família, sabe? É legal o Gotti, diferente do Fernando e do Rodrigo, ele tem 2 filhas. Então, se pro Fernando e pra Nicole o assunto de sucessão patrimonial, proteção patrimonial é importante, pro Gotti muito massa. Então, a gente foca muito, né? Seguro de vida, previdência. A gente está conversando bastante em dolarizar o patrimônio ano que vem, montar uma estrutura ali de sucessão patrimonial, porque, poxa, ser pai traz uma responsabilidade diferente de quem não tem filho, né? Uma responsabilidade maior, só que ao mesmo tempo é um negócio que dá uma motivação gigantesca. Eu não vou chorar, mas assim, sempre quando eu falo das minhas filhas e da minha mulher, eu fico muito emocionado. Ele sempre chora. É uma das coisas que me dá mais energia como um todo, né?
e garantir que a gente vai ter o que elas precisem ter, independente do que aconteça comigo, que seja, que elas estejam assim, pra mim é super importante, né? É uma veia importante dessa carreira que a gente escolheu de empreender, né? Até por isso que a gente toma muito risco no lado, para que do outro lado tenha um conforto um pouco maior, né? Então tudo tem risco e retorno, né? Garantir que as estruturas, ou seja, algo que a gente tenha que fazer para ter esse processo de sucessão, processo de previdência ou seguro, todas essas outras coisas que a gente tem lá, sejam muito bem feitas, com o objetivo de que a gente consiga fazer, sei lá, transferência, o que seja, da maneira mais fluida possível em qualquer necessidade que a gente tenha. Sabe? Eu acho que é importante não só para quem é pai ou mãe, mas para quem quer um dia também, porque já vai se preparando antes, e para quem tem cônjuge também, porque faz parte da rotina, assim. Eu falo que a gente tem 2 certezas na vida, que a gente vai morrer um dia, infelizmente, que a gente vai pagar imposto. O nosso trabalho aqui é, obviamente, pagar imposto, mas tentar, dentro das 4 linhas, ser o mais eficiente na parte tributária possível, né? Então, quando a gente fala de sucessão patrimonial, a gente vai pagar imposto, como que a gente consegue pagar menos com estruturas eficientes, dentro da lei, obviamente, né? Óbvio. E é um assunto que eu particularmente gosto muito, principalmente com o time ali, a Andressa, né? Você já fez reunião com ela, principalmente para falar de offshore, então tem bastante assunto legal. Acho legal explicar pro pessoal também o que é uma offshore. Nada mais é do que uma estrutura lá fora. É como se fosse, os advogados que me perdoem usar essa comparação, mas é uma holding, né, no quesito sucessão patrimonial aqui no Brasil, só que é uma estrutura lá fora. Quando a gente fala de investir lá fora na pessoa física, se você investe mais de $60 mil, você já está sujeito ao estate tax, que é o imposto sobre sucessão, que pode chegar em até 40%. O custo de inventariar o patrimônio lá fora também, ele é muito alto. Então, quando a gente tem uma estrutura lá fora, a famosa offshore, a gente consegue fazer um desenho de sucessão patrimonial, que nada mais é que uma empresa, então vai estar lá o GOT e a PAN, beijo PAN, na estrutura, com as filhas. A gente consegue montar a estrutura que a gente quiser, a gente vai ter o patrimônio dolarizado, a gente vai ter o patrimônio protegido e, mais do que qualquer coisa, eficiente, por conta do estate tax, por conta do inventário. Então, de forma muito resumida, é mais ou menos isso. A offshore, só um parênteses, inclusive, falando desse assunto, que você falou do tempo, hoje a maior dor das pessoas que buscam a gente é o tempo. É tempo seguido de conflito de interesse, né? A pessoa ali cansada do conflito, o Fernando comentou dos COIs, mas as pessoas falam do tempo. Por quê? Porque elas sabem fazer dinheiro. A maioria é empresário, médico, o tempo livre quer passar com a família ou fazendo qualquer outra coisa que não ficar olhando ali pro aplicativo. A gente tem feito algumas reuniões com o seu time jurídico da empresa, junto com a Andressa, junto comigo, junto com o seu contador, para ano que vem a gente endereçar muito esse assunto. GOT, Fernando e Rodrigo, eles são tão ocupados que eu falo de offshore, assim, desde 2024, entre outros assuntos. 2024 foi minha primeira reunião com o GOT, junto com a Andressa, para falar de offshore. Vamos fazer passou 2025, então não vai passar de janeiro de 2026. Mas é até legal depois. Pra quem não sabe ou quer saber mais do negócio de offshore, manda uma mensagem no Instagram da Bia, pergunta o que é, porque não necessariamente funciona para todo mundo, inclusive. Legal. Existem diferentes tipos de estruturas que você pode ter. Algumas funcionam mais para umas coisas, mais para as outras, depende um pouco do que você faz, né? Mas é importante entender bem o que casa, porque às vezes é importante ter fora, mas só que dependendo do perfil da pessoa, pode ser que ter uma holding dentro do Brasil já é suficiente. Para sucessão. Então depende muito do que ou se a pessoa tem muita propriedade, casa, por exemplo, tem que montar uma outra estrutura que é diferente do que a gente opera. Então, cada caso é um caso diferente, que não tem uma regra, uma receita de bolo do que tem que ser, né? Adorei você ter falado isso, porque quando a gente grava esses vídeos, muita gente depois manda mensagem: eu também quero uma offshore. Aí eu falo: uau, não é bem assim. Tem estruturas que são tão complexas, que são muito mais caras, que às vezes a estrutura que a pessoa precisa, ela é tão simples, ela é mais barata. Se você precisa de uma estrutura de trustee, aí eu acho que também vai ficar muito técnico se eu ficar entrando no detalhe, mas é uma estrutura muito mais cara do que simplesmente uma offshore pura. Tem agora a offshore tokenizada, que também é super mais caro. Então, cada caso é um caso, e para algumas pessoas, às vezes nem faz sentido ter offshore. O que a gente faz uma conta aqui de padeiro que começa a fazer sentido financeiramente, você ter uma estrutura lá fora para cobrir os custos de se ter uma offshore, a partir de $200 mil a conta já fecha. Muito abaixo disso,
começa a ficar custoso para a estrutura, porque ela tem um custo mensal, ela tem um custo anual de se manter lá fora. É um bom ponto para não lotarem meu Instagram de todo mundo querendo ter um offshore, custe o que custar. Mas pode lotar o Instagram dela querendo ser cliente da Portfel, na verdade. É isso. Arrasta pra cima pra falar com a gente. E, Gotti, você acho que já percebeu, o trabalho aqui da Portfel é muito único pra cada pessoa, então a gente gosta sempre de estar sabendo ali no máximo do detalhe, dentro do possível, da vida do cliente. Então é legal que a gente te ajuda minimamente, né, me corrija se eu estiver errado, na parte de organizar ali o patrimônio. Vocês mudaram de casa recentemente, né, e aí você estava em contato comigo, né? Poxa, Bia, o meu aluguel era X, agora é X diferente, a liquidez XPTO. Então conta um pouquinho como que você leva esse relacionamento aqui com a gente. Tem um ponto muito importante, que é entender que pra mim fez muita diferença quando a gente começou a trabalhar juntos, né? Independente da relação que a gente já tem de muito tempo antes. A gente acaba tendo exatamente o mesmo objetivo e no final do dia é garantir que, seja lá o que for em termos de gastos do dia a dia, mensais e investimento, isso tudo esteja coberto, né? A gente tem uma relação muito boa, muito próxima, né? Onde a gente fala assim, olha, gostaria de estar planejado para tal coisa, porque daqui a pouco tal coisa vai acontecer, a minha outra filha vai para a escola, e aí a gente já vai tendo essas conversas, porque pode ser que a gente precise mudar alguma coisa, pode ser que a gente mantenha, e acho que o bom é ter essa fluidez de conversa tranquila, sabe? E eu gosto de quebrar, assim, em termos de mais médio e longo prazo e um pouco de mais curto prazo, né? Então a gente consegue ter essa ambidestria de olhar isso junto, assim. Ambidestria. Achei chique o vocabulário. Eu faço muito analogia do nosso trabalho com o Waze. É onde estamos, onde o cliente quer chegar, qual que é o objetivo dele. E se às vezes no meio do caminho acontece algum acidente, não necessariamente ruim, mas que precise de uma mudança de rota, a gente vai mudar, mas o objetivo ele vai ser sempre o que faz sentido pra você, né? O destino final. Quando você virou nosso cliente, você só tinha uma filha. No meio do caminho, surgiu uma outra bênção. Vocês mudaram de casa, então essa mudança de rota que a gente pede aqui do lado da consultoria para sempre serem muito transparentes com a gente, pra gente sempre estar auxiliando. É muito legal, pessoal, assim, é um trabalho que eu amo. Eu tenho uma cliente que ela me mandou mensagem no início da semana passada, que ela tá grávida. E eu fiquei muito feliz, assim, de verdade, na empresa. Meu Deus, minha cliente tá grávida e etc. E ela falou assim, só você e meu marido sabem, eu não contei ainda pra minha família, eu vou esperar mais um mês pra contar. Nossa, na hora que ela falou isso, eu fiquei até emocionada, porque eu falei assim, caraca, que responsabilidade a minha. A gestão de como você organiza as suas finanças, quando vem um filho ou uma filha, muda. Porque o nível de investimento gasto que você tem e por aí muda, porque é mais uma pessoa na casa. E dependendo da estrutura que você queira ter também, né? Portanto, a dinâmica pela qual você vai gerenciar as coisas muda também. E God, falando em estarmos sempre na mesma página, né? Eu saber exatamente o que vocês estão passando, tanto no âmbito familiar, mas também no profissional. Conta pra gente um pouquinho qual que é o seu maior desafio hoje na Conta Simples. Acho que o Rodrigo e o Fernando já falaram o que a gente faz, né? Mas basicamente a gente entrega a melhor solução de cartão de crédito para as empresas, integrado numa software de gestão, que faz os financeiros ficarem 30% mais eficientes. Inclusive, a gente tem uma parceria com o Grupo Primo lá de longo prazo. Muito antes de eu entrar na Portfel. Muito antes da Bia entrar na Portfel. Eu, particularmente, fechei o Grupo Primo como cliente com o Rodrigo Gianotto. Acho que foi 2021. Olhando para dentro de casa, eu sou responsável pela geração de receita da companhia, né? Desde pré-vendas, vendas, onboarding, sucesso do cliente. E o meu desafio é fazer com que a gente continue crescendo na escala que a gente cresce, de maneira sustentável, levando a nossa solução para cada vez mais clientes, mostrando esse benefício. Então, eu dou a meta e tenho que correr e entregar a meta também. Então, esse é o meu desafio, fazer um negócio continuar crescendo bastante, dando essa atração. É um trabalho difícil, tá? Porque, né, é uma esteira grande. Só que o que eu gosto é que tem muita adrenalina envolvida. De verdade, vocês têm que ver o Gotti chegando aqui de manhã, porque eu já trabalhei daqui um dia, que eu precisava, sei lá, fazer alguma reunião aqui perto. Eu falei, vou dar Conta Simples trabalhar. Deu 8h30 da manhã, entrou o Gotti na... Gente, eu falei assim, não, pessoal, imagina ser do time... Bom dia! E vai, não sei o quê! Eu falei, como esse ser humano consegue ter tamanha energia? Dormindo muito pouco, hein? Dormindo pouco. Na época, a Laura não tinha nascido, mas você tinha a Elisa tocando...
pau Tocando aqui dentro da terror. empresa, tocando terror, é de se tirar o chapéu, juro mesmo. Porque no final do dia a energia ela vem, assim, e acho que é quando gosta do que você faz, eu gosto pra caramba, e dá muita adrenalina, então trazer os clientes, conseguir fazer as operações que a gente faz, operacionalizar os créditos que a gente operacionaliza, as operações estruturadas, tocar o sino, comemorar. No final do dia, cada empresa, cada cliente novo que a gente traz é uma empresa que a gente vai ajudar, que vai ser melhor, que vai ser mais eficiente, que vai entregar mais resultado, ou que vai poder contratar mais gente, ou que vai pagar mais imposto porque está vendendo mais, está gerando mais lucro, isso vai ser revertido num ciclo positivo. Então, eu empreendo porque eu acredito que empreender é o ciclo positivo de mudar o país, assim. Não acho que é pelo governo, sei lá, acho que é empreendendo onde a gente cria valor, onde a gente entrega valor para a sociedade. E eu vejo que a gente fazer as empresas serem mais eficientes vai fazer com que a gente, como sociedade, seja melhor também. E ter essa rotina de estar aqui, de estar em casa, de estar com a minha mulher, de estar com as minhas filhas, é o que me dá energia no final do dia. Chegar e ver elas, ver as três, né? Estar com as três, né? É muito bom. Poxa, cheguei e tô acabada. O que é bom também, porque quer dizer que você deu tudo que você tinha pra dar naquele momento, entendeu? Pra atender os seus clientes da melhor forma possível. Poxa, como que você vai trazendo, levando mais coisas pra Portfólio? Tipo, você escuta, a mesma coisa que a gente faz. Tá na rua, tá ouvindo, aprende um negócio, aprende outro. Aprendi um negócio hoje com um CFO aqui de uma empresa super legal, que vocês todos conhecem, tá? E ele falou assim, porra, muito legal, dá pra gente pensar nisso. Então vamos montar uma operação nova pra ele. É uma super troca, né? Uma super troca, um negócio que a gente não tinha uma ideia, ele também não, juntos a gente foi pensando, e, pô, dá pra gente montar uma operação legal, então vamos fazer, sabe? E a gente vai criando novas coisas. A beleza do negócio é que a gente nunca vai ser monótono, entendeu? Eu tive uma reunião ontem também com uma pessoa que tá pra virar cliente de escola, de educação voltada também mais ao cristianismo, etc. Foi uma troca tão legal que eu falei assim, que trabalho irado nosso de ter a oportunidade de falar com empresários, com médicos. Eu aprendo muito. Gotti, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é super concorrido. Compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência com a Portfólio, com a Conta Simples. Obrigado pelo papo, obrigado pela parceria, obrigado por cuidar da gente lá, né? Nós 4. É um prazer. Se você quer saber mais lá do Conta Simples, segue a gente no Instagram, Conta Simples BR, LinkedIn, Conta Simples. A gente está super à disposição para ajudar quem empreende aí também a melhorar os gastos, ter o melhor cartão de crédito para quem efetivamente cresce no Brasil. E conta com a gente, Bia. Pessoal, se vocês ficaram até aqui, muito obrigada. Curte, compartilhe, comenta. Segue a gente lá também no Instagram da Portfólio. Meu Instagram é bia.tognini e até a próxima.